Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a Defensoria Pública, quando habilitada durante o prazo para recurso, tem direito à contagem integral do prazo recursal em dobro. Segundo o colegiado, o benefício começa a ser considerado a partir da intimação da sentença, mesmo que a instituição passe a atuar no processo posteriormente. O entendimento foi aplicado ao caso de uma mulher condenada ao pagamento de pensão alimentícia. Ré revel na ação, ela foi condenada em 7 de maio de 2024 e procurou a Defensoria Pública do Paraná no dia 24, quando faltavam apenas 2 dias úteis para o fim do prazo comum de 15 dias. A apelação foi apresentada em 6 de junho, dentro dos 30 dias úteis. O Tribunal de Justiça do Paraná havia considerado o recurso fora do prazo, entendendo que a contagem em dobro deveria incidir apenas sobre os 2 dias restantes, quando a Defensoria entrou no processo. No recurso ao STJ, a Defensoria alegou violação à Lei Complementar 80 de 1994 e ao Código de Processo Civil. O colegiado da terceira turma deu provimento a esse recurso. A relatora, ministra Nancy Andrighi, explicou que a habilitação da instrução não reinicia a contagem, mas amplia o prazo final, preservando como marco inicial a data da intimação da sentença. Para ela, calcular apenas os dias restantes poderia criar diferentes prazos conforme o momento em que a defensoria ingresse no processo, gerando insegurança jurídica. Nancy Andrighi destacou que a contagem em dobro é uma prerrogativa destinada a compensar limitações estruturais da instituição e garantir assistência jurídica adequada. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a realização de uma nova perícia não afasta a preclusão para questionar a suspeição de um perito judicial quando o motivo já era conhecido pelas partes. O entendimento foi aplicado em um processo de inventário que discutia a propriedade de parte de um rebanho bovino e de animais de serviço. Durante a ação foram realizadas diferentes perícias e houve pedidos de substituição dos profissionais responsáveis pela análise. O Tribunal de Justiça do Paraná reconheceu a suspeição do perito e determinou a realização de novo exame técnico. No STJ, o relator, ministro João Otávio de Noronha, explicou que as regras de impedimento e suspeição aplicadas aos magistrados também devem ser observadas em relação aos peritos judiciais. Segundo ele, a parte que já conhece um fato capaz de comprometer a imparcialidade do profissional deve apresentar a alegação na primeira oportunidade em que puder se manifestar no processo. Caso não faça isso, ocorre a preclusão que impede a discussão posterior da mesma questão. O ministro destacou que a anulação de uma perícia por problemas na forma como o trabalho foi realizado não modifica essa regra. De acordo com Noronha, a nomeação do perito e a produção da prova são atos distintos, sendo que a suspeição deve ser questionada no momento da nomeação, enquanto a perícia ocorre posteriormente. Por isso, a realização de um novo exame técnico não representa uma nova nomeação do profissional, nem cria um novo prazo para alegar impedimento ou suspeição com base em um fato que já era conhecido. Para o relator, permitir a rediscussão da suspeição após a repetição da perícia comprometeria a estabilidade e a previsibilidade dos processos judiciais. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça definiu sobre o rito dos recursos repetitivos que não se aplicam aos bloqueios do Fundo de Participação dos Municípios, motivados por dívidas de contribuições previdenciárias, os limites de retenção previstos na Lei 9.639 de 1998. A decisão foi tomada no julgamento do tema 1401 e passa a orientar obrigatoriamente todos os tribunais do país em processos semelhantes. A relatora do caso, ministra Maria Tereza de Assis Moura, explicou que os percentuais de retenção previstos na Lei 9.639 de 1998 valem apenas para os parcelamentos disciplinados por essa norma. Segundo a magistrada, esses limites não podem ser estendidos aos bloqueios do Fundo de Participação dos Municípios decorrentes da falta de pagamento de contribuições previdenciárias, nem a parcelamentos previstos em outras legislações.
A ministra destacou ainda que a retenção dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios possui fundamento constitucional e legal próprio. A Constituição condiciona o repasse do fundo ao pagamento de créditos da União, enquanto a Lei 8.212 de 1991 exige que os municípios estejam em dia com as obrigações previdenciárias para receberem as transferências constitucionais. Assim, o bloqueio dos valores independe das regras estabelecidas pela Lei 9.639. Maria Tereza de Assis Moura afirmou que o parcelamento tributário deve ser interpretado de forma estrita, conforme determina a legislação. Para a relatora, ampliar os limites previstos na lei para alcançar débitos não abrangidos por ela significaria criar uma nova modalidade de parcelamento sem previsão legal, contrariando o Código Tributário Nacional. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Para ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau. Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.